Bom dia, amados irmãos e irmãs. Iniciamos mais um dia, a nossa reflexão diária. Hoje, quarta-feira. Hoje a igreja está em festa. A igreja hoje comemora o dia de São Lucas, o Evangelista. Importante dizer, amados irmãos e irmãs, que como Lucas e todos os apóstolos e discípulos de Deus, a todo momento passaram dificuldades, tiveram provações, mas sempre buscaram seguir Jesus. Ao menos seguir os passos que Jesus nos ensinou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, aonde Lucas distingue esses dois grupos de Jesus, apóstolos e discípulos. Os apóstolos são um grupo constituído que já havia sido enviado em missões para anunciar o reino de Deus. Os 72 são discípulos e agora são enviados à frente de Jesus para que preparem o local onde Jesus vai passar. Eles vão preparando esse caminho e o local onde Jesus deve anunciar a sua mensagem. O Senhor escolheu outros 72 discípulos, assim vimos agora no Evangelho de Lucas. A iniciativa da escolha é de Jesus, claro. Ele é livre para escolher. E os discípulos são livres para segui-lo. Isso é muito importante, amados irmãos e irmãs. Porque nós devemos escolher o caminho que vamos partir, o caminho que vamos vivenciar, o caminho que vamos testemunhar. Claro que somos enviados. Claro que Jesus nos chama, mas nós que devemos dar o seu sim. E Jesus envia dois a dois na sua frente. A missão desses 72 nunca foi individual. Por isso devem ir de dois em dois. Eles antecipam a missão do Mestre em todas as cidades e lugares onde Jesus irá. Duas testemunhas autorizadas pelo Pai que é dono da messe. E por que vão de dois a dois? Vão justamente para que possam dividir esta missão, para que possam se ajudar nessa missão. Porque a missão não é uma missão individual, é uma missão de todo um povo, é a missão de toda uma comunidade. E assim, Deus sabe que não será fácil. E Jesus ainda diz aqui no Evangelho: Eis que vos envio como cordeiros por meio de lobos. Cordeiro em meio de lobos. Isso é fato que representa uma fraqueza diante da violência. A missão de evangelizar naquela época não seria nada fácil. Da mesma forma que acontecia com Jesus, Jesus era perseguido, Jesus era testado a todo momento. E ele disse para todos que não seria fácil. Mas, quando você está com Deus, tudo tende a correr da maneira que Deus sabe que nós necessitamos.
E Cristo disse que quando você anuncia a palavra de Deus, você não tem que se preocupar com mais nada, porque Deus providenciará tudo. Se você entrar numa casa, ofereça a paz. Se forem pessoas de bem, elas vão lhe retribuir essa paz. Mas se forem pessoas más, que você saia dali e traga a paz com você. Porque você só vai permanecer no local aonde as pessoas possam receber a palavra de Deus. E assim é a vida de Deus, assim é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo ele só vai habitar sempre em nossas vidas quando a gente deixar. Se a gente fechar a porta para Jesus, se fechar a porta para Deus, como que Deus vai agir? Porque Deus não faz nada por obrigação. Deus faz as coisas por amor. Ele até poderia fazer por obrigação, mas ele nos ama tanto que ele nos dá a liberdade de poder segui-lo ou não. Então nós devemos abrir as nossas casas, devemos abrir nossa mente, devemos abrir o nosso coração para aceitar Jesus, para que as obras possam ser realizadas em nossas vidas. Devemos parar, amados irmãos, de ser um cristão dúbio, um cristão que simplesmente duvida muito da ação de Deus em nossas vidas. Nós devemos ser um cristão completo, aquele que acredita em Deus fielmente, aquele que distribui o amor, aquele que é ético, aquele que vivencia essa paz. E devemos seguir essa missão de evangelizar, levando Deus a todos os locais em que passamos, através de palavras, através de gestos, através do nosso testemunho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse dia, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.